Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Donald Trump foi eleito 47º Presidente dos Estados Unidos da América. Como podem imaginar, estou muito feliz com o feito. Quero, aliás, parabenizar o Presidente dos Estados Unidos da América, que ele consiga, efetivamente, a época de ouro, a era de ouro que ele promete aos americanos. Espero que sim, que comece a regularização da situação da imigração, que a economia melhore. Inclusive, os mercados já reagiram à eleição do Donald Trump e, portanto, estou muito satisfeito que assim seja. O que me deixa também alguma satisfação é a choradeira que vai nos meios de comunicação tradicionais, principalmente nos portugueses. E eu escolhi este vídeo, mas eu poderia ter escolhido tantos outros. Poderia ter escolhido mais 10 ou 14 vídeos, ou artigos, ou opiniões, ou tanta outra coisa que eu podia ter escolhido. Mas eu optei por escolher este vídeo, porque dá a sensação que a SIC Notícias optou por chamar este senhor única e exclusivamente para chorar com eles a eleição de Donald Trump. E eu acho que não lhes fica bem. Acho que não lhes fica bem, até porque foi neste caso, e sendo que a SIC Notícias já teve dinheiro público investido, ao contrário do meu canal, por exemplo, dou o exemplo, porque eu aqui posso ter algumas opiniões, posso ter as opiniões que tenho, e eu não estou obrigatoriamente na ótica de representar toda e qualquer franja ideológica, mas a SIC Notícias teria esse papel, inclusive durante a pandemia receberam imenso financiamento público, e portanto dá a sensação que chamaram este senhor única e exclusivamente para ele chorar com eles e coitadinha da democracia americana, porque agora que o Trump vai acabar. Curioso é também porque é que essa democracia não acabou na primeira vez que Donald Trump lá esteve, mas eles agora dizem, nós sabemos, agora é que vai ser, agora é que ele acaba com a democracia, ele vai marchar pelas ruas dos Estados Unidos da América com tochas e com bracetes e tudo mais. Não cabe na cabeça de ninguém, já não tenho paciência, sinceramente. Mas vamos ouvir este vídeo, enfim, que é o que é, vamos ouvir este comentário. Richard, vamos começar por si. O que acha que o povo norte-americano quis dizer ao mundo dando esta vitória tão expressiva a Donald Trump nas eleições? Francamente é muito difícil perceber, porque uma pessoa da minha geração que nasceu nos anos 50 e cresceu durante o período de reivindicação de direitos das mulheres e dos homossexuais e o fim da guerra no Vietnã, nós estávamos à espera de uma América mais igualitária, de mais empatia, mais solidariedade. Então, ver o Trump eleito pela segunda vez, para nós é uma decepção enorme, que não entendemos muito bem. A América em que eu cresci possivelmente já não existe, ou eu vivi numa fantasia de um país que podia fazer progressos. E estou obviamente muito perturbado e desorientado, e os meus amigos também, e eu acho que provavelmente a grande maioria dos votantes no Partido Democrata estão também neste momento muito desorientados e não sabem como continuar. Tenho muitos amigos... Bom, quer dizer, não sabem como continuar, parece-me uma frase um bocadinho excessiva, quer dizer. Este senhor basicamente está a dizer que cresceu numa altura de reivindicação de direitos nos Estados Unidos da América, dando quase a sensação de que, eventualmente, o que ele considera conquistas, porque nem todos consideramos o direito ao aborto, como é apelidado nos dias de hoje, uma conquista, quer dizer, nem todos temos essa visão de mundo, e eu acho que é bastante desagradável este senhor partir das premissas de que nós vemos todos o mundo da mesma forma, inclusive ele inclui toda a sua geração para falar da questão dos Estados Unidos da América, e eu acho desagradável este senhor achar que tudo aquilo que na cabeça do próprio é visto como um direito, eu acho desagradável que ele considere que todas as pessoas têm que ver esses ditos direitos da mesma forma. Meus caros, enquanto que há pessoas progressistas e até alguns liberais, sejam eles de esquerda, sejam de direita, sim, porque os liberais também podem ser de esquerda, ficam a saber. E portanto, todas estas pessoas que veem, por exemplo, o aborto como um direito, eu da minha parte eu não vejo o aborto como um direito. E portanto... Sendo que eu não vejo o aborto como um direito, eu nem sequer estou a retirar um direito da equação sendo contra ele. Eu estou a retirar algo que eu considero um ato bárbaro, que nada tem que ver com o direito de uma pessoa ter liberdade de expressão, por exemplo. Eu vejo direitos como algo, por definição, que nós temos e que ninguém nos pode tirar. A liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, etc. Agora, o direito ao aborto, por exemplo, é um exemplo que eu dou, porque eu sou uma pessoa contra o aborto. E, portanto... Quer dizer,
Enquanto que há pessoas que o veem como um direito, há outras que simplesmente não. Enquanto este senhor diz que, bom, os votantes no Partido Democrata estão desorientados e não sabem como é que hão de continuar, bom, quer dizer, mas este senhor é favorável aos resultados democráticos? É que Donald Trump foi eleito com uma larga maioria. Donald Trump virou o Senado para o lado republicano, virou a Casa dos Representantes para o lado republicano e, quer dizer, Donald Trump tem um grande vice-presidente, uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, e há muitos americanos, à semelhança de muitos europeus, que veem com bons olhos a eleição de Donald Trump. Se eu acho que Donald Trump vai errar algumas vezes, acho que sim. No entanto, eu estou bastante satisfeito com esta eleição por uma simples razão. O Donald Trump representa as bandeiras que eu vejo como úteis e eu acho que o mundo precisa de mais um mandato de Donald Trump. Acho sinceramente, se eu simpatizo propriamente com a pessoa, não, mas eu, se fosse norte-americano, eu teria feito campanha pelo Donald Trump nos últimos meses. Posso-vos garantir, por uma simples razão. O mundo, no meu entender, precisa de mais um mandato deste homem e neste momento parece-me, no meu entender também, que ele tem uma equipa mais coesa, uma equipa mais composta, que ele vai procurar não cometer erros que cometeu anteriormente e pode efetivamente produzir resultados muito bons do ponto de vista económico, do ponto de vista da imigração, etc, etc, etc. E posso-vos garantir, se a Kamala Harris tem sido eleita e nós víssemos mais 4 anos do Partido Democrata com Tim Walz como vice-presidente e como Kamala Harris como presidente, bom, eu posso-vos garantir que a situação da imigração iria destruir a América. É tão simples como isso. E, portanto, este sentimento da imigração destruir a questão da América, do ponto de vista identitário, do ponto de vista económico, de vários pontos de vista, da coesão social, etc., eu posso-vos garantir que isto se iria alastrar para a Europa. E o que é que me parece que Donald Trump vai trazer de novo neste seu novo mandato, de diferente do primeiro mandato? Bom, primeiro, o Ocidente está muito mais assolado pela questão da imigração e pela questão do controle das fronteiras. E eu acho que ter os Estados Unidos da América como uma das principais referências daquilo que deve ser o controle de fronteiras, sendo que Donald Trump disse que vai iniciar, e cito, a maior vaga de deportação da história dos Estados Unidos da América, eu acho que nós podemos ver a situação da imigração a dar uma grande volta mesmo a nível europeu, porque nós vamos ter como referência e como, quer dizer, e como dono do Ocidente, basicamente, e em certa medida do mundo, que são os Estados Unidos da América, a tratarem a questão da imigração como deve ser tratada. Ou se cumprem regras, ou não há imigração, ou se respeita a questão da identidade, ou não há imigração, ou há efetivamente o contributo económico, ou não há imigração, meus caros. Meios de subsistência, a manutenção da identidade, a produção económica, são entre coisas que interessam, e eu acho que Donald Trump vai facilitar este tipo de posicionamento sobre a questão da imigração. Estou muito satisfeito com a eleição, ainda bem que o senhor foi eleito e ainda bem que foi eleito com um vice-presidente, por exemplo, como é o J.D. Vance, que é uma pessoa pela qual eu tenho profunda admiração. Vamos ouvir só mais 20 segundos. Nos Estados Unidos, falei com alguns hoje e estão a soluçar e estão sem a esperança, e eu acho que isso é importante para os espectadores da Europa entender. Para nós, isto é o fim de um sonho de uma América de mais solidariedade e empatia e igualdade e compreensão. Bom, sim, eu compreendo que para vocês seja o fim de muita coisa e que acreditem que o Trump vai marchar com tochas nos Estados Unidos da América. Eu acredito que vocês pensem mesmo isso. Agora, também temos que compreender que nós, quando o senhor diz nós, tem que compreender ao mesmo tempo que nós não é propriamente uma franja representativa dos Estados Unidos da América, porque Donald Trump foi eleito democraticamente, não é como se ele tivesse feito um golpe de Estado ou uma revolução. E portanto, sendo que Donald Trump foi eleito democraticamente por uma maioria, e aliás já não havia tanto poder num governo há imenso tempo, eu diria por causa do jogo de forças, por causa da maior presença republicana no Senado e na Casa dos Representantes, e eu diria que é muito importante ter isto em conta porque Donald Trump foi eleito com uma boa vantagem. Aliás, até ao bocadinho, ainda estão a ser contados votos, mas até ao bocadinho estávamos a falar de 6 milhões de votos de diferença. É significativo. Não estamos a falar de uma diferença pouca, sei lá, como foi em Portugal entre o PS e o PSD. Obviamente que comparativamente e em rácio, nós estamos a falar também da mesma população,
população. Portugal tem 10 milhões de pessoas, não é isso que eu estou a dizer, mas não estamos a falar de uma diferença curta como se passa noutros países. Estamos a falar de um homem que teve mais dos 270 necessários da maioria. Estamos a falar de um homem que conseguiu a maior reviravolta política e o próprio assume isso com muita felicidade. Estamos a falar de um homem que atentaram contra a sua vida 2 vezes, inclusive Donald Trump foi ferido com uma bala. Eu sei que isto já é esquecido pelos meios de comunicação tradicionais, mas estamos a falar de um homem que, em campanha, num país dito democrático, foi baleado. É verdade, meus caros, e portanto, ele conseguiu uma grande eleição, conseguiu um grande feito, estou muito feliz, sinceramente, digo abertamente, vivi estas eleições, apesar de eu estar ligeiramente doente, e vocês podem estar a notar, não passei uma grande noite, mas eu vivi estas eleições de uma forma muito intensa, porque isto pode definir, sinceramente, o rumo do mundo nos próximos anos, e eu acho que 4 anos de Donald Trump, com o poder que ele vai ter, tendo em conta o Senado e tendo em conta a Casa dos Representantes, eu acho que vai ser particularmente interessante e estou muito satisfeito com a presença de um homem como J.D. Vance, com um homem de letras com muita capacidade, que serviu no Iraque, um homem muito interessante, diria que o concretizar do Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump é o rasgar das vestes daquilo que era o habitual republicano e daquilo que era a política habitual nos Estados Unidos da América. Eu acho que o J.D. Vance é o concretizar desse rasgar de vestes. O J.D. Vance é um homem que introduz o pós-liberalismo no debate político na América, o que me interessa bastante, diga-se de passagem. E estou muito satisfeito com esta eleição. Vivia como se fosse em Portugal, sinceramente, digo abertamente, e estou muito satisfeito que assim seja. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.